Serial killers e psicopatas vivem em nossa sociedade há muitos e muitos anos. A ausência das chamadas emoções morais, como culpa e pena, são as principais características dos psicopatas. Conseguem mentir e manipular informações facilmente. Horripilante, não é mesmo? Confira no vídeo de hoje os 5 maiores serial killers da história. Eu sou o Matheus Barros e sejam bem-vindos ao O Exclusivo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo das novidades, ok? Então, vamos começar. Pedro Lopes, 350 vítimas. Pedro Alonso Lopes é um assassino em série colombiano. Ele é acusado de ter matado e estuprado mais de 300 pessoas em 3 países. Pedro era filho de mãe prostituta, que o expulsou de casa aos 8 anos de idade por ele ter acariciado sua irmã mais nova. Ele foi recolhido por um pedófilo e sodomizado à força. Aos 18 anos, foi espancado na prisão por uma gangue e se vingou matando 4 de seus membros. Ao ser solto, começou matando meninas. Aos 30 anos, já havia assassinado mais de 100 meninas no Peru. Após isso, Pedro mudou-se para a Colômbia e Equador, onde matava, em média, 3 vezes por semana. Pedro, na verdade, gostava de matar meninas equatorianas, pois, segundo ele, eram mais gentis e confiáveis, e mais inocentes. Em 1980, uma enchente repentina revelou a primeira de suas vítimas. Quando foi preso, contou aos investigadores as assustadoras histórias de sua trilha de morte. No início, as autoridades estavam cépticas sobre o relatado, mas todas as dúvidas desapareceram quando ele mostrou o local onde estavam enterrados mais de 50 corpos. Acredita-se que 300 assassinatos ainda seja uma estimativa muito baixa para este serial killer. Após ter cumprido os 20 anos em pena máxima no Equador, foi liberado em 1998 e nunca mais foi visto novamente. Amélia Dyer, 400 vítimas. Amélia Elizabeth Dyer nasceu em 10 de junho de 1896 e foi uma das maiores assassinas em série de toda a história, matando crianças a seu cuidado durante um período de mais de 20 anos na Grã-Bretanha. Ao contrário de muitos de sua geração, Dyer não era produto da pobreza opressiva. Contudo, a sua infância foi marcada pela doença mental de sua mãe, causada por febre tifoide. Amélia testemunhou as atitudes violentas de sua mãe e foi obrigada a tomar conta dela até morrer, delirante, em 1848. Dyer começou a exercer a profissão de cuidadora em 1860, após se tornar enfermeira. Naquela época, a criação de bebês era um negócio lucrativo. Os anúncios para os serviços estavam disponíveis nos jornais locais. A falta de métodos contraceptivos e a desonra em ter um filho ilegítimo, ligadas às taxas de pobreza que impediam a criação digna de uma criança, levaram várias mulheres a contratar os serviços. A enfermeira, por sua vez, prometia uma casa acolhedora e feliz para as crianças. Porém, logo após recebê-los, eles eram deixados sem comer até a desnutrição tomar conta. Dyer tinha seu próprio ritual de morte e descarte. Em um grande número de casos, ela primeiramente estrangulava os bebês com uma fita branca e depois jogava os corpos no rio Tamsa. Após encontrar uma das vítimas próxima ao rio, a polícia entrou em alerta e passou a investigar as cuidadoras locais. Amélia Dyer foi condenada à morte em 1896 aos 59 anos. Amélia Dyer, nos dias de hoje, é lembrado como a protagonista de um dos maiores casos de infanticídio da história. Elizabeth Bathory, 650 vítimas. Elizabeth era filha da nobreza, nascida em uma influente família da Hungria no século XVI. Ainda criança, sofria de convulsões, seguida de mudanças de humor e ataques de raiva. Aos 15 anos, Elizabeth teve o casamento arranjado com o conde Ferenc Nadezhd e foi morar no castelo de Kétis. Enquanto seu marido estava longe de casa em missões militares, ela torturava os seus servos. Porém,
Ao ficar viúva em 1604, seu comportamento sádico se agravou. Cansada de maltratar e ferir empregados, a condessa começou a sequestrar pessoas em vilarejos próximos ao castelo. Diante de depoimentos de testemunhas, estima-se que a sanguinária tenha matado mais de 600 pessoas. Por fim, para não manchar o nome da família, a Condessa de Sangue, como assim ficou nomeada, escapou da pena de morte e ficou em prisão domiciliar entre 1610 e 1614, quando foi encontrada morta em seu castelo. Thug Beinram, 931 vítimas. Por mais de 4 séculos, os thugs, uma seita de discípulos da deusa da morte Kali, aterrorizavam viajantes na Índia. Eles se juntavam em caravanas, faziam amizades com os viajantes e os executavam com um estrangulamento, levando em seguida suas possessões. Eles, na verdade, viviam disso, e a profissão passava de pai para filho. Beinram era chamado de Rei dos Thugs, assassinando mais de 931 vítimas. Uma curiosidade é que, nos dias atuais, thug significa em inglês bandido. Catherine Monvoisin, 2.500 vítimas. Começando em vidente, Monvoisin graduou em alquimia, oferecendo venenos por encomenda e missas negras com sacrifícios humanos. Suas clientes eram da alta nobreza da França, inclusive a amante do rei, a marquesa Montespan. Catherine foi morta em uma fogueira, suspendendo uma investigação sobre o caso dela. O número de vítimas estimadas é enorme. A mínima são meras 1000 vítimas, tornando-se assim a campeã. E você, qual serial killer seria o pior? Deixe sua opinião nos comentários e não deixe de conferir os nossos vídeos. Até a próxima!